Ela estava no quarto e, de repente, abre a porta do quarto, entra o diabo, o próprio diabo, e fala: oi, eu sou o Chiquinho, vim levar o que é meu. Eu fui pra Borda da Mata, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade linda. Comecei a perguntar para as pessoas, vendo se eu conseguia. Eu já sabia qual era a história, mas queria ouvir de alguém de lá, né? Até para ver se aquilo era de fato uma história de lá, né? E todo mundo meio que evitava: não dá, não tô indo, não conheço direito. Não. Falei: nossa, que estranho, ninguém. Todo mundo fala muito dessa história, né, aqui. E aí fui numa padaria, e aí uma senhora que trabalha na padaria me contou a história. E, poxa, me tratou super bem, contou tudo que ela sabia da história, inclusive onde ficava a casa onde tudo ocorreu, que houve uma desinfestação demoníaca. Tudo bem, eu tô acabando lá, tomei um café, comi um pão de queijo, a hora que eu tô indo embora, um casalzinho que estava sentado do lado falou: poxa, Thiago, você vai até a casa onde aconteceu a história do Chiquinho? Eu falei: vou. Você não quer passar antes na igreja e conversar com o reverendo? Era uma igreja evangélica. Falei: putz, cara, até passaria com o maior prazer do mundo, só que vou voltar ainda para minha casa, vou voltar para São Paulo. Eu preciso ir rápido, senão vai escurecer e tal. Ainda tinha que ir no cemitério, que eu ia visitar o padre que participa dessa história e tal. Ele falou: pô, tá bom, seria legal você ir para conversar com o reverendo. Meio que dando um toque, falou: mano, não vai atrás disso aí não, cara. Vai falar com o reverendo, esquece, tá bom. Fui lá, gravei meu vídeo. Aliás, gravando o vídeo foi uma situação muito estranha. Eu tava gravando o vídeo diante do busto do Padre Sintra, atrás da Basílica Nossa Senhora do Carmo, que é linda. E aí veio um senhorzinho, assim, um velhinho. Eu não tinha falado com ele, nem... Ele veio rindo assim, com uma carinha, falou: você tá contando a história do Chiquinho, é? É. Eu falei: tô. É. E saiu assim, eu falei: nossa, credo. Bom, aí beleza. Fui pra casa onde supostamente tudo tinha acontecido. E me falaram: ó, você vai atravessar um lugar que chama Ponte de Pedra, não é longe da ponte, e não sei o quê. Tá bom. Aí eu fui, cara, e não achava a casa. Tinha assim, 4 casas, eu passei uma vez, voltei, passei, tentei achar, parava e nada. Até que eu já tava desistindo de ir, tava começando a escurecer, e vi um senhor saindo de uma fazenda. Aí parei ele e falei: pô, por favor, onde que fica essa casa onde aconteceu o negócio do Chiquinho? Ele falou: cara, você vai voltar, vai começar a descer uma ladeira. Quando você começar a descer a ladeira, você vai perceber que as árvores vão começar a se fechar. A temperatura vai baixar. E a hora que você chegar no vale, vai ter uma porteira do seu lado esquerdo. E é a porteira da fazenda. A casa não existe mais, e não existe mesmo. Foi demolida. Mas é ali. Eu falei: tá bom, muito obrigado. Aí ele falou: mas você vai lá agora? Eu falei: vou, por quê? Ele falou: não, o Chiquinho voltou. Aí ele falou: o Chiquinho voltou. Outro dia, o rapaz que mora lá achou que tinha ladrão de gado na fazenda. Eles ainda é uma fazenda de gado. E ligou para a polícia, aquela polícia ambiental que cuida de Minas. E eles foram, o policial ficou 5 minutos lá e falou: ó, isso não é assunto de polícia não, chama o padre, chama... E foi embora. Ele falou: não, o Chiquinho voltou. Eu falei: bom, eu vou. Agradeci ele e, cara, eu tinha passado umas 5 vezes no mesmo lugar. Não tinha acontecido nada do que ele tinha me falado. E a partir dessa indicação que ele me deu, eu senti tudo. Então começou a descer, eu vi as árvores se fechando, começou a baixar a temperatura, tava um dia lindo, tava começando a escurecer. Nossa, alugou um triplex na minha cabeça. E a hora que eu cheguei embaixo, eu vi a porteira, a hora que eu tô chegando embaixo, parece, juro por Deus, nunca aconteceu outra coisa do tipo. Entrou uma frase na minha cabeça assim: mas você é insistente, hein? E aí eu desci meio, porra, esquisito, né? Fiz um registro assim rápido e fui embora. Esquisitaço, fui muito esquisito. Fui pra minha casa. E a história do Chiquinho qual é? Pra entender por que eu fiz isso tudo. Em 1953, um fazendeiro que morava nessa fazenda, muito rico, dono dessa fazenda, entrou na Basílica de Nossa Senhora do Carmo desesperado, chamando o Padre Sintra, falou: padre, você precisa ir na minha fazenda, estão acontecendo coisas muito estranhas lá. No começo, os bichos ficavam agitados, depois a gente começou a ver vulto, depois a gente começou a ver os bichos agitados com vulto e com xingamento.
Até que a gente viu uma figura lá muito estranha, não conseguimos decifrar o que é, mas é algo, não é desse mundo. Falei, tá bom. O Padre Sintra foi lá, realmente, o padre com toda a sensorialidade dele, a experiência dele, viu que tinha algo estranho, fez uma bênção, ficou tudo bem. Parou, nos dias que se sucederam, nada aconteceu. Passado alguns dias, esse português tinha uma filha de 14 anos, ela estava no quarto e, de repente, abre a porta do quarto, entra o diabo, o próprio diabo, e fala, oi, eu sou o Chiquinho, vim levar o que é meu. A menina saiu correndo, gritando do quarto, falou pro pai, toca todo mundo ir lá de novo, falar com o Padre Sintra. E aí ele explicou a história, esse português. Ele, na verdade, tem duas versões da história, mas a história mais propagada é a de que ele tinha feito uma promessa de que se ficasse rico, daria a primeira filha que alcançasse a vida adulta, e esses 14 anos era uma data, por mais que nos assuste isso, era uma data meio cabalística, muito ligada à idade da menina ficar menstruada e entrar na fase reprodutiva. Era isso que virar moça, né? Virar moça. Então, ele tinha prometido a primeira filha como noiva ao demônio. Caralho, velho. É um pacto com o diabo, eles fizeram. E aí, beleza. Uma história pesadíssima. O Padre Sintra nunca tinha passado por isso. Ele avisa um padre que chama Belchior. Esse padre era um padre capuchinho, italiano, tinha participado de exorcismos em Roma, já tinha manejado o ritual romano de exorcismo, e ele fala assim, eu vou lá ver, e ele foi até a fazenda e de fato falou, pode pedir autorização pro bispo de Pouso Alegre, que fica perto, porque a gente vai precisar fazer o ritual romano de exorcismo lá. Tem mesmo algo demoníaco por ali. E aí eles vão no dia 23 de abril de 1953, essa é uma data marcante para a cidade, e começam o procedimento, ou esse ritual romano de exorcismo. O Chiquinho tinha uma característica muito maluca, ele não incorporava ninguém, mas ele se materializava. Então ele se materializa e começa a discutir com os padres. E começam a brigar em línguas, falando em línguas estrangeiras, aramaico, latim, pá. O padre Belchior falava essas outras línguas. Até que, passadas muitas horas, todo mundo já muito cansado, o Padre Sintra fala, você é brabão mesmo, Chiquinho? Então beija meu crucifixo. Ele falou, daqui. Pegou o crucifixo e quando ele coloca na boca, queima a boca dele. E ele dá um berro tremendo. Dizem que é um berro que acorda muita gente, acorda a cidade quase. E aí, a hora que ele se recompõe, ele fala assim, vou embora, vocês ganharam. Mas quando você morrer, eu vou voltar. E aí tem dois momentos que são importantes históricos. Primeiro é que em 1999 houve uma reforma na Basílica de Nossa Senhora do Carmo e pegaram o livro-tombo para anotar essa reforma, porque isso é feito, né? Toda vez que tem uma alteração, uma reforma, você precisa anotar no livro histórico, no livro-tombo das igrejas, essas mudanças. E quando pegaram esse livro-tombo para anotar a reforma, estava lá o relato inteiro do Padre Sintra sobre esse processo de exorcismo. E o outro momento, que também é histórico e importante nessa história, é 2003, quando o Padre Sintra, que a esse tempo já era Monsenhor Sintra, morre. E todo mundo passa a ver o Chiquinho novamente, em bailes de carnaval, em boate, em discoteca, circulando entre as meninas, falaram que ele era bonito, mas todo mundo ficava muito impressionado com o tamanho do pé, porque era um pezinho de cabra, parecia um sapatinho de pé de cabra, ia dançar, ia ser uma historiona de lá. E foram as duas coisas, essas, a minha paralisia do sono e essa do Chiquinho, foram as coisas mais apavorantes que já me aconteceram. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre esse assunto, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!